Quem começou eu? Então tá. Vai lá, de novo, vai. Ele não decide se eu começo ou ele começa. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Vai lá, de novo, Matheus, vamos lá. Fala galera, Fabiano Luzes. Marcos Dias. Mais um Papo Trabalhista. Antes da gente começar, porque no último vídeo a gente esqueceu de colocar isso, gente. Então, galera, cadastra no canal, dá o joinha, acho que é joinha, dá o sininho, sei lá, sininho, marca o dedinho assim. Esse negócio aqui embaixo que tem, que eu nunca decoro esse negócio. Tá bom, galera? E comenta com os amigos aí, comenta com o amiguinho, né, do canal, passa pro pessoal, a gente está tentando fazer um trabalho um trabalho interessante, tentando levar para vocês aí conteúdo jurídico, conteúdo prático. E um deles a gente vai debater hoje, né? Um conteúdo que recentemente teve alguns desdobramentos, saiu no jornal, sobre algumas questões relativas à pejotização. Como vocês já viram o nome, né? Tá aí na chamada do nosso vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre pejotização. E aí a gente vai debater alguns aspectos legais, principiológico, não vai ser chato, garanto para você, e aspectos práticos decorrentes de uma fiscalização que está acontecendo hoje, né, Marcos? Uma coisa bem interessante. No final a gente trata disso. Mas aí eu passo para o meu amigo Marcos Dias, que vai debater com vocês principalmente o aspecto normativo, né, Marquinhos? Não. Essa questão da pejotização é uma questão que muita gente pergunta, né? Muita gente tem dúvida. Não só os advogados, né? Mas até as pessoas que são contratadas como PJ, né? Que são contratadas, que querem ser contratadas, que não querem é legal, querem é bom, a palavra querem... Querem entre aspas, né? Muitos a gente sabe de alguns casos nesse sentido. E a gente sempre precisa lembrar que o primeiro regramento que tocou nesse assunto da pejotização, não com esse nome foi o nome, né, que a comunidade jurídica acabou dando a essa contratação por PJ, quando há uma pessoalidade na prestação dos serviços, foi a Lei 11.196 de 2005. Essa Lei 11.196 de 2005 teve um artigo lá, artigo 129, que permitiu a contratação, né, por meio de PJ, pessoa jurídica, né, quando se tratassem de serviços intelectuais, ou então de natureza científica, de natureza artística e de natureza cultural. Essa lei, né, em 2005, nesse artigo 129, a Lei 11.196, foi a primeira a permitir esse tipo de contratação. E a gente sabe que muitos artistas de muitas emissoras famosas de televisão são PJ, são contratados. Eu pelo menos, Fabiano, já joguei uns 3 ou 4 casos de artistas famosos que eram São Gonçalo, o pessoal não entra, né? Tudo lá com você, porque as emissoras ficam na capital, né? Então pra gente não. Eu esqueci que o Fabiano, para quem é do Rio de Janeiro, tá do outro lado da poça. São Gonçalo. Mas aqui no Rio de Janeiro é muito comum esse tipo de ação. Eu joguei, por exemplo, alguns casos até de alguns artistas da minha infância, né? Tinha os atletas também, né? Os atletas profissionais de imagem, de futebol, né? Que a discussão deles é mais episódica, não é nem na nulidade da pejotização, mas sim, mas é porque eles usam uma PJ para receber os direitos de imagem, né? Então, e aí normalmente querem agregar aquilo ao contrato. Exato. Isso é um debate que a gente vai até travar com vocês num outro momento, né? Tangencia o assunto, não é o assunto, mas tangencia o mesmo temática. Qual é a natureza desse contrato de imagem, qual se ele seria remuneratório ou não. Eu acho que a alteração que a gente teve na Lei Pelé complicou um pouco essa situação, mas aqui o que nós estamos falando, gente, é da pejotização. Então ela nasceu possível nos trabalhos, né, como eu falei, de natureza intelectual. É muito comum pejotização em TI, né, pessoal que trabalha em TI. Muito comum, né? Cargos de gestão. Cargos de gestão, né, na engenharia, né, setores de engenharia. Então, natureza intelectual, artística, cultural e também científica. Agora, a grande discussão e a primeira questão é a seguinte: sempre se entendeu que, primeiro, a autorização estava para esses casos. E sempre se entendeu que o artigo 9º da CLT era um freio para contratações que tivessem alguma aparência de trabalho autônomo, mas na verdade nós estaríamos diante de um empregado clássico com os elementos, né, pessoalidade, subordinação, habitualidade, onerosidade. Todo tipo de demanda que a gente pegava sobre PJ era sempre um tipo de demanda... Prestado por pessoa física. Prestado por pessoa física. Esse é um nome importante. Isso é importante, porque apesar da PJ, havia um elemento quase que exclusivamente físico na prestação. A PJ seria uma barreira entre a configuração do pessoa física com essa relação, essa relação contratual com a empresa. Mas não impediria que houvesse o vínculo, desde que houvesse essa pessoalidade acentuada, né? Ainda que formalmente o contrato fosse com a PJ. Então toda a instrução passava pelos elementos. Não tem subordinação, tem pessoalidade,
principalmente a subordinação e a pessoalidade, que eram os dois tópicos importantes para configurar o vínculo, trazer o artigo 9º e aí então a gente configurar a pejotização. Enfim, o problema é que em 2017 nós tivemos aí a tão conhecida, tão debatida, né, amada por uns, odiada por outros, Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, e a reforma trabalhista parece que ressuscitou o debate, porque para muitos a reforma trabalhista teria, vamos usar uma expressão liberou campo, geral, né? Abriu a porteira. Liberou geral. Para pejotização. Fabiano, abriu a porteira para pejotização ou não? Você lembra, Marcos, na sequência, porque quando vem um artigo, se a gente analisar literalmente a literalidade, a interpretação para muita gente é a mais precária, né, a mais simplória, pela literalidade do artigo, é essa a impressão que a gente tem. Não sei se você vai recordar na sequência, porque né, a forma como a gente publica, né, como a gente faz legislação no nosso país é interessante. A Lei 13.467, a vigência dela iniciou-se no dia 11/11 de 2017, foi um sábado. Isso. Dia 13 foi uma segunda-feira, 3 dias depois, salvo engano, 2 dias depois, vem o quê? A medida provisória 808. Você se recorda? E a medida provisória 808, ela disciplinou, melhor, ela alterou e disciplinou, ela agregou neste artigo do PJ diversos incisos e parágrafos. E aí, um deles tratava exatamente dessa temática, sobre pessoalidade ou não. Em resumo, ele tinha um inciso, que eu não vou me recordar agora, que entrava em contradição lógica com o caput, que desqualificava o caput. Era uma loucura, se você analisar. Recomendo depois a dar uma olhadinha na disposição. Porque, na minha perspectiva, a análise desse parágrafo, desse inciso, não me recordo, ele contrapunha o caput e tornava quase que impossível a ocorrência do contrato através de PJ. Mas o interessante, quando a gente pensa na lógica do PJ, mais uma vez, a gente se pega muito na perspectiva normativa, né? E aí na questão normativa é importante depois a gente olhar, né? A gente, claro, não tem como decorar tudo, vai dar depois na descrição do vídeo. Mas a gente tem na Lei 6.019, né, o artigo 4A e o 5C, que tangenciam a discussão do PJ também. Eu confesso para vocês que eu fico muito menos apegado à perspectiva legal. Mas, Fabiano, mas vocês não têm que aplicar a lei? Tenho. A gente aplica interpretando ela. Quando a gente pensa que o sistema jurídico, ele é o nome é sistema, né? E aí a gente conversou antes, uma coisa muito importante, né, que a gente deixa muito de lado, que é ver qual é o diálogo desse artigo com um artigo de uma outra lei. E aí vocês devem rememorar aquela famosa teoria do diálogo das fontes. Né? A importância de você ter aqueles microsistemas normativos que se falam e precisam se falar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o contrato de trabalho, e eu vou falar contrato de trabalho porque está na lei, o correto seria contrato de emprego, né, Marco? A nomenclatura mais adequada seria contrato de emprego. Mas vamos pensar no contrato de trabalho, que é o que todo mundo fala. Ele é um contrato específico dentro da teoria geral do contrato, que é inserido na teoria geral do negócio jurídico. Quando você vai escalonando isso, o que significa? Eu tenho que analisar os elementos de consentimento, se tem vício do negócio jurídico, lembra daquilo? Dolo, lesão, se tem erro, dentre outros. E aí a gente vai para um outro que gera nulidade, que é o artigo, eu anotei 167, parágrafo 1º, inciso 2, que é o de simulação. Se você tiver depois, dá uma olhadinha, pausa e dá uma olhadinha no Código Civil. Se você entrar, artigo 167, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Civil, ele trata especificamente de simulação, inclusive na perspectiva da condição da atividade que está sendo desempenhada, ou da condição daquele negócio desempenhado. Então, é interessante porque um colega servidor, que tratou desse assunto, falou, Fabiano, estava lá na vara, mas isso é uma simulação muito clara. E aí eu tive a curiosidade de olhar, faz sentido a análise. Percebe como a gente está ampliando a discussão, saindo do artigo lá do 442B, né? Não, nós estamos... Da CLT que está de pejotização, 442B de bola, não é isso? Não, o 442B ele fala da questão do autônomo. Que o pessoal diz que é onde está inserido lá. Não, mas eu acho que o principal, Fabiano, é o artigo 4A, esse que foi a maior discussão. Parágrafo 2º da Lei 6.019. Ah, sim, aquele que a gente já citou, né? Porque esse dispositivo que parece abrir vamos dizer, a porteira, né? Ou liberar geral a pejotização. Porque esse dispositivo, ele claramente diz
né, que não haverá vínculo entre os sim. sócios da pessoa jurídica sim. prestadora e com a empresa contratante. É porque muita gente alegou também, complementava com o artigo 442B, na época que veio. Porque também o artigo 442B, que depois teve a MP 808 regulamentando e entrando em contradição. Mas porque isso é muito importante, o Fabiano está falando. Ele já falou da simulação. Já falou do artigo 167, que é importante. Dos vícios de vontade. Exato. Eu digo mais, eu também colocaria lá o artigo 113, parágrafo 1º, inciso 3º do Código Civil. Sim. Que trata da questão da interpretação dos contratos de acordo com a boa-fé. Meninos, olha, assim, num contexto que nós temos uma previdência social em crise, né? Que o governo também está com as contas no vermelho. Sim. Você, quando tem uma pejotização, é claro que você tem aí uma... Se reduz a base de cálculo para fins tributários e previdenciários, né? Você tem uma perda arrecadatória. Isso aí é uma questão óbvia. Então você está lesando terceiros. Não, e detalhe, né? Porque as leis orçamentárias dizem que toda vez que você tem uma renúncia de crédito, você tem que ter uma lei que contraponha e traga uma receita para substituir, né? Para compensar, no caso, a perda tributária. Então, em última instância, o que a gente tem? Um prejuízo ao erário, à fazenda, ao INSS, a Previdência Social, que está vinculado a um princípio da solidariedade social. Então, assim, eu acho que eu sou um crítico da pejotização, né? Crítico porque vejo faticamente isso sendo usado para burlar a legislação trabalhista. Então, na minha opinião, Fabiano, a gente rodou, caiu no artigo 9º de novo. Verdade. Caiu na ideia do artigo 9º, entendeu? Não, qualquer tipo de conduta para desvirtuar, para impedir ou para fraudar a legislação trabalhista é nula de pleno direito. Que é essa ideia da primazia da realidade. E é interessante, Marcos, até complementando, porque aí depois a gente vai para os elementos fáticos, né? A gente, além de ter os processos que chegam para a gente como juiz, nós temos amigos também, né? Então, eu tenho amigos que transitam em diversas esferas. Nós já tivemos casos, por exemplo, que me chegou, né, obviamente, né, em conversas entre amigos. Percebam, a CLT, na Lei 3467, parte de uma hipersuficiência de determinados empregados, formação superior. A gente não está falando especificamente dessas condições, mas só para vocês entenderem. Ela parte da premissa que o empregado hipersuficiente, ele tem autonomia plena de fazer o que quer e bem entende. Né? Então, desde que o cara tenha formação superior e ganha acima de 2 valores do teto do regime geral de previdência social. Nós temos casos, por exemplo, de médicos e engenheiros que via assim, o empresário, né, não estão todos, obviamente, tá, gente? A gente não está generalizando. Chegou pro cara e falou assim, ó, amigão, a partir de amanhã você vai pedir demissão, a gente sabe que não pede, né? A gente só comunica, mas demissão porque eu vou te recontratar como PJ com o mesmo salário. Aí, pô, mas é assim ou tá fora? Ou nada. Estou falando de pessoas de qualificação, pós-graduados, mestrado, pessoas, né, assim, com bagagem, pessoas doutoras em universidades. Então a gente tem, e aí no final das contas a gente vê que a discussão ela não é legal, ela é fático-social. Né? Então esse que é o ponto que a gente tem que pensar. No final das contas, o cara está fazendo por livre e espontânea vontade. Eu não estou nem entrando na pesquisa do Marcos. O Marcos ainda está sendo mais conservador do que eu estou falando. Eu estou tentando andar um pouco mais à frente. O Marcos parte de uma premissa que não pode nunca. Vamos fingir que eu pense diferente. E aí entendendo que pode de vez em quando, dependendo da perspectiva né, da vontade do agente. Ele quer ser aquilo efetivamente? Ele sabe o que está fazendo? Ele teve condição? Ele teve viciado em algum momento o consentimento dele para celebrar aquele contrato? Eu, por exemplo, normalmente trabalho muito nessa perspectiva. Todas as vezes que eu tive, não foram muitos, né? Porque em São Gonçalo, onde eu atuo, tem menos, mas quando eu atuei em Niterói, eu peguei 3 processos dessa forma. 2 eu julguei improcedente e 1 eu julguei procedente. Os 2 por quê? Eu julguei improcedente porque eu não tinha vício de consentimento. E aí, claro, a pauta foi toda, assim, a instrução foi toda baseada na intenção do cara de praticar. Mas Fabiano, me permite só uma parte, assim, para entender. Vai me bater agora. Não é rebater, não. É só para entender o seu ponto de vista. Quer dizer, tá, tudo bem, ele quis, foi consciente, mas mesmo que tenha subordinação clara, comprovada, você afasta o vínculo? Naquele caso, naqueles 2 casos, sim. Assim, não estou dizendo, isso tem uns 3 anos. Depois disso eu comecei a repensar algumas questões. Se a gente partir então dessa premissa, então você está dizendo então que é renunciável a proteção trabalhista quando configurado o vínculo empregatício para altos empregados. Essa discussão de renúncia de direito é confusa, né? Eu vou parafrasear o professor Kant, que é antropólogo, que ele fala que todo direito, se eu não tenho direito de renunciar, não é direito. Não é direito, é obrigação. Sim. E eu acho que faz sentido o que ele disse. Mas assim, por isso que eu estou saindo do escopo do direito, eu estou tentando pensar numa coisa mais macro. E eu tenho repensado muito, gente. Eu falei, como eu disse,
julguei dessa forma nesses dois, e no outro era claro o vício de consentimento, e aí eu entendi aquilo pelo artigo 9º e declarei nulidade. Mas eu tenho pensado muito nessas discussões que o Marco colocou sobre essa interpretação sistemática, simulação. Essa questão da simulação, depois que esse menino falou para mim, eu estou, assim, muito pensativo. Sim. E digo mais, Marcos, sabe o que mais me despertou recentemente? E aí, depois vai ficar aqui na descrição, né, o processo do CARF, C-A-R-F, que tem natureza jurídica. Ele é um órgão de fiscalização vinculado à Receita Federal. Exatamente. É um órgão administrativo de segunda instância, né, salvo engano, né? É um tribunal administrativo. O número do processo, né, é público, saiu em todos os jornais, é 16682.7210.28, 2015-87. Isso daqui, no final das contas, foi de uma grande emissora, né, de televisão, com relação a recolhimentos previdenciários. E é interessante porque o próprio recurso, o próprio processo é analisado pela perspectiva do artigo 129 que o Marcos colocou no início. Fabiano, o que você quer dizer com isso? Eu acho que, gente, como é que eu posso interpretar se o Estado brasileiro, né, Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, se o Judiciário eventualmente, se o Executivo entende que isso é fraude tributária, de previdência, num ato contínuo, isso tem que ser fraude trabalhista. Não faz sentido pensar de forma diferente. Porque se eu estou entendendo que a pejotização, entre aspas, está sendo uma forma de reduzir a base de cálculo para tributo, é óbvio que ele está sendo uma, entre aspas, simulação para reduzir direito trabalhista. Não faz sentido pensar de forma diferente. Isso eu tenho me feito refletir muito. Se o Estado assim pensa... Olha o outro. O que eu tenho a refletir. É importante, gente, vocês, né, às vezes o pessoal fica chateado. O juiz pensa de uma forma, julga improcedente ou procedente. Olha como é que é importante os fundamentos virem para a gente refletir. Eu mudo de ideia todo dia. Eu só queria apontar uma coisa importante, né? Antes que vocês achem que, como o Fabiano está colocando, que eu sou o pior de todos os xiitas. Não, né? não. O problema não é esse. O problema é o seguinte: se ele é um autônomo verdadeiro, tá? Se nós estamos falando de trabalho de natureza intelectual, artística, científica, qual é o problema de contratar como PJ? Não vejo problema. Tá? Se ele realmente é autônomo. Isso é o que eu quero dizer. O que eu quero colocar e pontuar é que existe um sistema jurídico que a base principiológica dele principal não é só a CLT, não. É a Constituição. É o artigo 7º da Constituição que protege a relação de emprego lá no inciso 1º. É o próprio valor social trabalho, que está lá num dos fundamentos da República do Brasil. Né? A própria ordem econômica e financeira, ela é regida e tem que ser interpretada à luz da proteção do trabalho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós podemos até discutir, Fabiano, que a carga tributária das empresas é sofrível, sufocadora, sim, claro, né? Ela impede a atividade econômica, tudo bem. E que joga a culpa no trabalhador muitas vezes. Sim, tudo bem, custo, né? Mas preste atenção, nós temos uma Constituição que coloca o trabalho como um valor central da hermenêutica infraconstitucional. Então, quando a gente filtra todos esses dispositivos à luz da Constituição, se tiver relação de emprego, eu entendo que não pode o trabalhador renunciá-la. Por quê? Porque isso é um desejo, um desiderato da Constituição. Ela colocou essa proteção normativa como um dos valores básicos da República Brasileira. Bom, se tiver uma outra Constituição, se a gente partir para uma outra configuração das relações de trabalho, como fez o Chile, né, que colocou, inclusive, trazendo o trabalho autônomo para dentro do Código do Trabalho chileno, diferente. Mas isso é uma outra discussão, uma discussão política. Eu estou falando da questão jurídica. Eu entendo, Fernando, que se tem subordinação, tem pessoalidade, tem onerosidade, se o trabalho é realmente por aquela pessoa física, acentuadamente, marcadamente por uma pessoa física, eu não vejo como não reconhecer o vínculo empregatício. Por mais que a pessoa ganhe 250 mil reais, por mais que a pessoa tenha pós-doutorado em Harvard, por quê? Porque a hipossuficiência não está ligado, eu vou bater sempre nessa tecla, a hipossuficiência não está ligado ao discernimento intelectual, às possibilidades econômicas do trabalhador. Ela é jurídica. Ela é jurídica. Se eu tenho um enquadramento jurídico que atrai para a CLT, enquanto quando a gente pode falar de lege lata, né? Ou seja, diante da ordem jurídica que nós temos, isso é inafastável. De lege ferenda, talvez possa se repensar ou discutir isso. Agora, só para perguntar, tá, Fabiano? Tá. Se for autônomo, aí a pejotização é possível. Mas só então para concluir, porque já estão fazendo assim para a gente, ó.
cortando por conta do tempo, de fato, fica muito grande. O tema porque o tema é, de fato, enorme. Eu sei que tem gente que vai concordar comigo, vai concordar com você. O bacana é isso, né? O bacana no dia a dia, os advogados procuram a gente e falam isso, né? Eu concordo, Tomar, concordo. É assim que tem que ser, gente. É isso que a gente quer. Eu não sou dono da razão, longe disso. Exato, eu quero ouvir o que todo mundo fala, porque eu gosto de pensar todo santo dia nas minhas ideias. E aí, só para a gente ponderar só duas questões, tá? Primeiro, em reconhecendo, e é uma coisa que a gente tem que, todas as vezes que um advogado, né, propõe um reconhecimento de vínculo nessa perspectiva do PJ, tem que se analisar muito a consequência dessa declaração, porque quando você faz uma declaração retroativa de vínculo, significa que você nunca foi PJ, sempre foi empregado. Se você sempre foi empregado, você pode, afastando... não, ele não tem direito de consentimento, não teve vício de consentimento, mas é subordinado. Significa que ele estava em conluio para fraudar o tributo. Se ele estava em conluio para fraudar o tributo, o que acontece? Você volta no passado, lançamento tributário, multa, taxa Selic. É assim que o Fabiano faz? É assim que eu faço. Todas as vezes que eu reconheço o vínculo de emprego declarando nulo, eu expresso ofício para a Previdência Social, para a Receita, por conta dessas questões. Essa temática é muito Fica muito caro. Eu já vi casos, por exemplo, de fazer a conta que o valor devido ao empregado era menor do que o que o empregado devia à Receita. Por conta de todas as multas e correções, né? No final das contas, todos esses processos terminaram em conciliação. Mas quando você faz a conta, sai devendo. E da minha parte, eu concluí, se Marcos quiser falar alguma coisa, eu vou trazer só uma manifestação da Receita Federal, né? E também foi publicado, então não tem nenhum segredo nisso. Tá? Olha que coisa interessante. A Receita é um procedimento por conta de algo que saiu recentemente, inclusive diga-se de passagem, em 2020, sobre procedimento de fiscalização. A Receita Federal realiza procedimentos fiscais para verificar a regularidade e adequação do Instituto da pejotização em inúmeros setores econômicos. E o que o Marcos já falou, desde a vigência das disposições contidas no artigo 129 da Lei 11.196 de 2005. Ou seja, todos os procedimentos fiscalizatórios são depois dessa previsão normativa. Ou seja, a própria Receita questionando que aquele cara, por mais que seja um PJ, é efetivamente um empregado para fins tributários. É um argumento a mais para quem sustenta que ele é empregado de fato. Isso é simulação. O tema vai longe, viu, meninos? Inclusive porque a gente já tem notícias em todo o Brasil de segmentos como hotéis, hospitais, né? Todos pejotizando, né? Não como o PJ, mas como o meio. O tema vai longe, tá? E a gente espera que vocês reflitam, debatam. Afinal de contas, a nossa ideia é sempre que a gente discutindo e conversando, a gente chegue a alguma conclusão ou pense nos caminhos do direito do trabalho no Brasil, tá? E olha, não se esquece de se inscrever no canal, tá? De dar o seu joinha aí para nos ajudar, não é isso, Fabiano? É isso aí, assim. Escreve um comentário, manda sugestões, né? A nossa ideia é sempre fazer uma comunidade jurídica trabalhista alegre que fale sobre os temas que divirja. Ponto fundamental, divergência faz parte da sociedade. A divergência é importante, a gente não está aqui para de tirar ou trazer qualquer tipo de represália ou a quem pensa diferente. A nossa ideia é conversar e se entender, né? Porque conversando, Fabiano, a gente se entende. Né? Forte abraço para todos, a gente se vê. Um abraço, gente, até a próxima.